Olá, pessoal, boa tarde. Vamos começar aí mais uma aula de literatura, preparatória aí para o PISM 2. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho de Drummond, tá? Vão existir outros 2 vídeos falando sobre Drummond, e eu escolhi, né, falar com vocês diretamente sobre uma parte da produção de Carlos Drummond de Andrade, tá? Mas antes da gente começar a falar dessa produção, vamos conhecer um pouquinho, né, quem que foi esse autor brasileiro, né, importantíssimo, considerado aí um dos maiores escritores, um dos maiores poetas do século XX e um dos maiores poetas do Brasil, né? Até hoje, Drummond, ele tem o seu lugar aí garantido na nossa literatura, né? Porque a sua poesia, a sua escrita é de uma ótima qualidade, né? Drummond foi um poeta que pensou o seu tempo, que questionou as relações humanas, que questionou, né, as questões políticas, falou da guerra. Então, foi um poeta muito, muito bacana e é um poeta maravilhoso de se conhecer, tá? E antes da gente começar a falar propriamente dito de Drummond, né, a gente precisa falar em que contexto ele vai estar, tá? Drummond é um desses poetas que vão aparecer na década de 30. Ele vai pertencer à segunda fase do modernismo. Nas aulas passadas, nas aulas anteriores, nós falamos aí desse primeiro momento do modernismo, que começa em 1922 e vai se estender até 1930, tá? Na literatura brasileira. Esse primeiro momento da literatura modernista no Brasil é um primeiro momento muito radical, tá? Porque a proposta era mudar o cenário mesmo, artístico, era mudar o cenário literário nesse momento. Então, por isso vai ser muito radical, porque a arte moderna ela vai romper com as formas anteriores, com o período ali, né, que a gente pode falar do simbolismo e do parnasianismo final do século XIX. Então, a proposta era romper com essas formas tradicionais e trazer algo novo, baseado aí na tendência europeia das vanguardas, né? Depois de 1930, vão surgir outros escritores com outras propostas. Quando a gente pensa no modernismo, primeiro momento, primeira fase, a gente tem essa ideia do radical, né? De uma literatura, uma proposta de literatura totalmente nova, tá? Em que há uma valorização da linguagem coloquial, da linguagem do dia a dia, né? O assunto também traz essa questão do cotidiano, e principalmente, né, a literatura modernista da primeira fase vai tender a resgatar aí os nossos elementos culturais, né? Vai também fazer igual o romantismo fez, né? Vai tentar construir uma identidade cultural para o Brasil, tá? A partir de 1930, né, o modernismo passa a ser aceito, a ser consumido. Então, em 1930 vão surgir novos poetas, né, novos artistas, e aí vão surgir novas temáticas também. E aí surge essa figura aí de Carlos Drummond de Andrade, que tem seu primeiro poema publicado em 1928, né? O famoso poema da pedra, né, no meio do caminho. E aí tem uma videoaula exatamente falando sobre esse texto, né, e sobre essas fases de escrita de Drummond, tá? Drummond foi um poeta que tem aí o início da sua escrita a partir aí de 1928, né, como poeta mesmo, né, escritor, assim, digamos, oficial. E aí, em 1930, ele vai publicar o seu primeiro livro de poemas, e a partir daí ele vai publicar até perto da sua morte, que é 1987, tá?
E durante esse período, Drummond vai passar por várias fases de produção. Então, a gente costuma falar, didaticamente falando, né, que a poesia de Drummond vai ser dividida em 4 momentos. Um primeiro momento, que se inicia em 1930, com uma poesia ainda bem individualista, bem pessimista, bem cética, né? Porque o Drummond tem essa característica, ele era assim, sabe? O Drummond, ele vai questionar, né, exatamente algumas crenças. Então, apesar dele falar da filosofia, ele não segue a filosofia, né? Ele fala do ser humano, mas questiona essas relações entre o ser humano. Então, ele tem assim uma poesia que vai fazer a gente pensar, refletir. E nesse primeiro momento, a gente tem um Drummond bem individualista mesmo, um Drummond que não quer se comprometer com o outro, que percebe a realidade, que percebe essas relações, o sentimento humano, mas parece que ele não consegue dar conta disso, então ele prefere ficar mais afastado. Então, a gente tem essa primeira fase de Drummond, né? Essa fase de isolamento, essa fase em que ele é bem individual e bem negativo em relação ao ser humano, sabe? Um pouco descrente do ser humano. E aí, lá no vídeo sobre essa primeira fase, eu vou explicar e vou mostrar poesias que se encaixam aí nesse primeiro momento. Depois, a gente tem uma segunda fase de Drummond, que se inicia a partir de 1935, né? E Drummond, ele percebe que não tem como ele ficar distante das pessoas, dessas relações, né? E todo momento, Drummond vai tentar questionar a sua própria poesia, né? O fazer poético, o que é ser poeta. Drummond levava isso muito a sério. Para ele, o poeta é aquele que tem que cumprir também uma função, sabe? Que é de levar a palavra exata naquele momento que mais a pessoa necessita. Aquela que falta palavras, né, para a pessoa, né, porque a nossa realidade sempre vai ter um furo. Então, ele acha que a poesia ela entra aí, né, nessa tentativa de fechar o nosso furo da nossa realidade. Então, ele sempre vai questionar o seu fazer poético. Será que ele está alcançando isso? E a partir de 1935, ele percebe que não tem como ele fugir dessas relações humanas, não tem como ele fugir, né, de ser poeta e do que ele sente. Então, a partir desse 1935, esse segundo momento, Drummond passa a escrever de uma outra maneira, né? Passa a ver o outro, passa a sentir o outro. Então, a partir de 1935, né, Drummond começa a fazer poemas em que ele vai pegar mais esse lado social. Tá? E aí ele vai publicar esse livro de poemas com esse tipo de poesia lá em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, é um livro de poesia chamado Sentimentos do Mundo, em que ele vai falar muito disso, né? Ele vai falar da situação da guerra, da situação da ditadura no Brasil, né? E do mundo afora. Então, ele vai falar que ele era errado, né? Ele vai criticar a sua própria maneira de pensar, ele vai falar que ele era pequeno, né? Que ele não conseguia enxergar o homem na grandiosidade que o homem é, né? E a grandiosidade e essa efervescência de afetos e sentimentos que o ser humano tem, né? Então ele vai tentar falar um pouco disso, tentar compreender isso. E terceiro momento é um momento que Drummond ele vai ter que abrir mão, né, de ser assim tão ferrenho e encarar a filosofia. Não tem como pensar no ser humano sem a filosofia, né? Então ele vai filosofar, digamos assim, né? Então vai tratar de muitos temas, muitas temáticas universais que vêm sendo tratadas há tantos anos, né? Há milênios aí pelos nossos filósofos. Então ele começa também a trabalhar essa temática.
E a partir de 1945 para frente, há também uma mudança, uma tendência de mudança na nossa literatura, né? É o período em que a literatura ela se dedica ao que é essencialmente literário, a palavra e o texto. Então, ele também vai fazer isso, né? Então, o Drummond começa a trabalhar aí com as palavras, vai usar da metafísica, né? Das suas poesias filosóficas, e trabalhando o texto e a palavra. Então, a nossa aula de hoje, a gente vai falar exatamente dessa parte da literatura de Drummond, tá? As duas outras primeiras estão todas na videoaula, tá? E depois um quarto momento em que Drummond, ele vai, como é que eu posso dizer? Falar das memórias, das suas lembranças, né? O que ele resgata da sua vida. Então, ele vai escrever um livro de memórias, vai falar da sua infância, vai falar da vida na fazenda, da relação com o pai, da relação com a mãe, né? Da sua vida de funcionário público, da sua vida de estudante, né? Sua vida adolescente, então das suas experiências amorosas, sexuais, ele vai falar disso tudo, tá bom? E aí a gente vai tentar ver um pouquinho desse quarto momento também. E aí, antes da gente começar, eu separei um videozinho aqui, de uns 4 minutinhos, que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu parar a apresentação, né? Porque aí eu tenho que apresentar o vídeo. Prontinho. É um vídeo pequenininho, mas que fala quem foi Drummond, né? Fala um pouquinho dessa sua produção, para a gente adentrar aí a essa poesia, desse terceiro momento, né? Que se dá aí a partir de 45 em diante. Eu vou apertar o play aqui e vocês me digam se vocês estão, se você está conseguindo escutar, tá, Franciele? Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias e Poemas. E hoje vamos conhecer. Tranquilo para você? Consegue escutar o áudio? Beleza, vou colocar aqui então, tá? Aí eu vou desligar meu microfone e a câmera, porque eu acho que fica melhor a transmissão. Essa é a história de um dos maiores e mais famosos escritores do nosso país, Carlos Drummond de Andrade. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal. Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, Minas Gerais, no dia 31 de outubro de 1902. Foi um poeta, contista e cronista brasileiro, considerado por muitos o mais influente poeta brasileiro do século XX. Era filho dos proprietários rurais Carlos de Paula Andrade e Julieta Augusta Drummond de Andrade. Em 1921, começou a publicar artigos no Diário de Minas. Em 1922, ganhou um prêmio de R$50.000 no concurso da novela mineira com o conto Joaquim do Telhado. Formou-se em 1925 em farmácia pela Universidade Federal de Minas e, junto com Emílio Moura, fundou a Revista para divulgar o modernismo no Brasil. No mesmo ano, se casou com Dolores Dutra de Moraes, com quem teve 2 filhos, Carlos Flávio, que viveu apenas meia hora, a quem é dedicado o poema O que Viveu em Meia Hora, presente em Poesia Completa, e Maria Julieta Drummond de Andrade. Drummond lecionou português e geografia em Itabira, mas a vida no interior não lhe agradava. Voltou para Belo Horizonte e empregou-se como redator no Diário de Minas. Durante a maior parte da vida, Drummond foi funcionário público, embora tenha começado a escrever cedo e prosseguisse escrevendo até o seu falecimento. Em 1934, Drummond mudou-se para o Rio de Janeiro e assume a chefia de gabinete do Ministério da Educação e Saúde do ministro Gustavo Capanema. Em 1942, publica seu primeiro livro de prosa, Confissões de Minas. Ele foi um dos principais poetas da segunda geração do modernismo brasileiro, embora sua obra não se restrinja a formas e temáticas de movimentos específicos. Os temas de sua obra são vastos e empreendem desde questões existenciais, como o sentido da vida e da morte, passando por questões cotidianas, familiares e políticas, como a utopia socialista, dialogando sempre com correntes tradicionais e contemporâneas de sua época. As características formais e estilísticas de sua obra também são vastas, destacando-se, por vezes, o dialeto mineiro. Suas lembranças de sua cidade natal permeiam por vários poemas. Além de poesia, produziu livros infantis, contos e crônicas. Poeta da segunda geração modernista, a maior figura da geração de 30, embora tenha escrito ótimos contos e crônicas, Carlos Drummond destacou-se como poeta.
Drummond produziu uma poesia de questionamento em torno da existência humana, do sentimento de estar no mundo, da inquietação social, religiosa, filosófica e amorosa. Seu estilo poético é permeado por traços de ironia, observações do cotidiano, de pessimismo diante da vida e de humor. Drummond fazia verdadeiros retratos existenciais e os transformava em poemas com incrível maestria. Foi também tradutor de autores como Balzac, Federico Garcia Lorca e Molière. Ele faleceu no Rio de Janeiro no dia 17 de agosto de 1987, aos 85 anos, 12 dias após a morte de sua filha. Morreu por infarto do miocárdio e insuficiência respiratória. No mesmo ano, a Escola de Samba Mangueira homenageou com o enredo O Reino das Palavras, sagrando-se campeã do Carnaval Carioca naquele ano, mas ele não conseguiu participar por já estar com a saúde debilitada. Meses depois, ele faleceu. Entre março de 89 e setembro de 92, os brasileiros carregavam na carteira a íntegra do poema Canção Amiga, composto pelo mineiro de Itabira e um dos maiores escritores do país, Carlos Drummond. Os versos estavam estampados na cédula de 50 cruzados novos. Depois foi rebatizada de Cruzeiro em abril de 90 e depois saiu de circulação. Hoje quem tem uma nota dessa tem uma relíquia nas mãos. Olá, seja Prontinho. Assim a gente pode conhecer um pouquinho, né, da biografia aí do Drummond, né? Então a gente vê a importância desse poeta. E aí eu queria mostrar então para vocês um pouquinho dessa poesia, dessa produção poética de Drummond a partir de 1945, tá? Deixa eu compartilhar aqui de novo o slide, prontinho. Então vamos lá, né? Como eu disse, Drummond vai ter 4 momentos de escrita. Esse primeiro momento, de 1930, né, que se inicia ali, e vai até 1935, tá? E a partir de 1935, ele começa a produzir uma poesia em que ele começa a pensar no outro, ele começa a tentar sentir o outro, tá? Mas esse grupo de poemas só vai ser publicado na década de 40, tá? Então, na década de 40, Drummond vai passar para essa fase social. Então, ele deixa essa fase mais pessimista, mais individualista, para voltar para esse lado social, para voltar para as pessoas, para pensar nesse mundo em guerra, esse mundo em governos autoritários, tá? E a partir de 1945, com o final aí da Segunda Guerra Mundial, a poesia de Drummond também vai caminhar para um outro lado, né? Ele começa a falar dessas questões filosóficas, como eu disse, tá? E depois, lá na década de 70, nós vamos ter um poeta que começa a falar de suas memórias, né? Então, Drummond está caminhando aí para a velhice, né? Já está na velhice, já vai estar com mais de 70 anos. Então, ele começa a falar das suas memórias. E aí eu escolhi 4 poemas para a gente dar uma olhadinha hoje, tá? Aliás, 2, referentes a essa terceira fase, terceiro momento, e outros 2 referentes à quarta fase. Então, vamos entender que terceiro momento é esse, tá? A poesia filosófica vai ter o quê? Textos que refletem sobre vários temas de preocupação universal, como a vida e a morte, o amor, tudo isso ele vai falar da passagem do tempo. E junto a esse momento, ele também faz uma poesia nominal, tá? Vai estar repleta de neologismo e aliterações. Então, essas características aqui é importante guardar, tá? Saber que a poesia de Drummond passa por essas diferenciações. Então, passados os grandes conflitos históricos que fomentaram a fase social na poesia drummondiana, o poeta voltou-se para temas como a filosofia e a metafísica, características encontradas em sua poesia filosófica, né, que vai tratar desses temas mais universais. Ao mesmo tempo, Drummond também vai desenvolver essa poesia nominal, com tendências ao concretismo,
tá? Porque nessa década aqui, década de 50, né, a gente vai ter o período do concretismo no Brasil também, né? Esse período de produção concretista. Então, de uma certa maneira, Drummond vai caminhar por aí também, tá? E com tendência a concretismo, cuja preocupação estende-se aos recursos gráficos do texto. Vou ir mostrando isso para vocês, tá? Então, obras como Claro Enigma, de 1951, Fazendeiro do Ar, de 55, A Vida Passada Limpo, de 59, representam essa poesia filosófica, enquanto Ligação das Coisas, de 1962, representa essa poesia nominal. Tá? E aí a gente também precisa lembrar que 1962 é um período também que surgem os poetas praxis, que vão tentar explorar também essa ideia de significante, significado. Então, Drummond também vai navegar por isso aí. Vamos ao primeiro poema, que se chama Engaia Ciência. Engaia Ciência, né? Quando a gente estuda um pouco de filosofia, a gente sabe que Nietzsche, Friedrich Nietzsche, né? Um poeta aí, eu só não me lembro exatamente, acho que final do século XIX, né, para o início do século XX, foi um filósofo desse período, um pensador desse período, que produziu uma obra chamada Gaia Ciência, né? É como se a gente pudesse pensar nessa sabedoria da ciência. Né? Seria essa ideia, Gaia Ciência. E aí Drummond faz esse diálogo com esse texto de Nietzsche, só que colocando aqui, ó, em Gaia Ciência. Ele nega essa sabedoria da ciência. Vamos entender por que ele nega a sabedoria da ciência. A madureza, essa terrível prenda que alguém nos dá, raptando-nos com ela, todo o sabor gratuito de oferenda, sob a glacialidade de uma estrela. A madureza vê posto que a venda interrompa a surpresa da janela, o círculo vazio onde se estenda, e que o mundo converte numa cela. A madureza sabe o preço exato dos amores, dos ócios, dos quebrantos. E nada pode contra a sua ciência, e nem contra si mesma. O agudo olfato, o agudo olhar, a mão livre de encantos se destroem no sonho da existência. Então, vamos pensar nesse poema aqui, que tem um monte de palavras difíceis, né? E a palavra madureza, né? Que é uma criação, né? Esse neologismo, essa ideia de explorar mesmo os significantes e os possíveis significados, né? Que marcam esse período da nossa literatura, né? De 1945. Então, quando ele coloca aqui, né? Em Gaia Ciência, né? Como se ele estivesse falando dessa não sabedoria, né? Essa sabedoria da ciência que não dá conta de tudo. É isso mais ou menos que ele está falando, tá? Quando ele fala de madureza, ele está falando, na verdade, da maturidade, né? Do processo de envelhecer ao longo da vida. E como que isso é difícil. Amadurecer não é fácil. Abrir mão, né, da nossa juventude, abrir mão do nosso pensamento, às vezes infantil, e ter que mudar, porque nós vamos envelhecendo, né, e a gente não pode ter os mesmos comportamentos que antes. Isso faz com que a gente perceba o mundo de outra maneira. Faz com que a gente perceba o mundo de uma forma mais madura. Por isso, madureza que ele coloca aqui, né? E ele coloca com uma terrível prenda, né? A maturidade, a passagem do tempo é como se fosse um terrível presente que alguém nos dá, raptando-nos com ela todo o sabor gratuito de oferenda, sob a glacialidade de uma estrela. Faltou um R aqui, peraí.
A gente sabe que a estrela, né, é um corpo celeste que já se foi, né? A estrela já perdeu a sua luz, ela já morreu, né? Só fica ali aquela luz, é que ela ainda é como se ela tivesse em viagem, né? Vocês sabem disso pela física. E é isso, ele está falando que essa ideia de amadurecer, né, é esse presente que é terrível, tá? É uma oferenda, né, terrível, porque amadurecer é ver a vida passar, é ver as coisas se transformar e ter que encarar essas transformações. Então, a madureza vê, posto que a venda interrompa, a surpresa da janela, o círculo vazio, onde se estenda e que o mundo converte numa cela. Quando a gente é mais novo, né? A gente se encanta com tudo, se encanta com o mundo, tudo é tudo uma surpresa para gente. Conforme a gente vai amadurecendo, a gente sabe como é que as coisas vão acontecendo. Então, não tem mais a surpresa na janela, né? Não tem mais. Você sabe desse círculo vazio, né? Você sabe desse mundo em que você fica preso nele, né? Você sabe o que pode acontecer. Você consegue prever certas coisas. Por isso que muitas das vezes nos causa medo, né? Nos causa tristeza. A madureza sabe o preço exato dos amores, dos ócios, dos quebrantos. Então, a gente sabe, né, também desses relacionamentos. E conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo as pessoas que a gente tanto ama, né? A gente envelhece, junto com a gente envelhece também os nossos pais. Vai chegar um momento eles vão embora. Envelhece nossos avós, envelhece os nossos primos, envelhecem nossos amigos. Então, se tornar maduro, se tornar velha, é ter que encarar também tudo isso, as perdas, os ócios, né? E os quebrantos. Então, é encarar as perdas, as nossas tristezas. Isso tudo a madureza traz, né? A maturidade, o envelhecer na vida. E nada pode ir contra a sua ciência, por isso engaia a ciência. Não tem como mudar isso, gente. Por mais que o homem tente, por mais que a ciência avance para tentar parar o tempo, para tentar fazer com que o ser humano não envelheça, não morra, não tem como, né? Isso vai acontecer. Faz parte da nossa experiência como humano, né? O agudo olfato, tá vendo? O agudo olhar, a maneira de perceber o mundo, a maneira de olhar o mundo é diferente. A mão livre de encantos e se destrói no sonho da existência, né? Me parece que ele dá a ideia de que esse mundo vai ficando menos colorido mesmo, né? Porque a gente vai enxergando o quanto o mundo é cruel, como viver é difícil, e como dizia, né, João Guimarães Rosa, viver é perigoso, né? Porque traz para a gente tanta coisa, né? Tranquilo? Um outro poema que eu achei muito interessante e a gente consegue perceber e pensar, né? Em várias questões filosóficas que estão no texto, e ao mesmo tempo, como é que ele vai trabalhando essa questão da visualidade, da visualização, desculpa, das palavras, do texto, né? Então, é como se ele linkasse essa meta poesia com essa poesia nominal, né? Como se elas se encaixassem nesse terceiro momento. Amar, amaro. Amaro é uma palavra em latim que significa amargo. Então, será que amar é amargo? Né? Então, a gente ainda vê esse pessimismo de Drummond ao longo da sua obra, né? Essa descrença. Por que amou?
por que amou se sabia? Já começa pela primeira estrofe, né? O porquê junto, que é uma justificativa, porque amou, como se alguém estivesse explicando. E o outro pergunta: por que amou se sabia? Proibido passear sentimentos ternos ou desesperados nesse museu de pardo indiferente. Me diga, mas por que amar, sofrer, talvez como se morre de varíola voluntária, vágula evidente? Ah, por que amou? E se queimou, todo por dentro, por fora, nos cantos, ecos lúgubres de você mesmo, mesma, irmã, irmão, retrato, espetáculo, porque amou se era para ou era por, como se entretanto, todavia, mas todavia, é indignação do achado e aguda espotejação da carne e do conhecimento. Ora, veja, permita, cavalheiro, cavalheira, amigo, amiga, me revele este malestar cantarino, escarninho piedoso, este querer consolar sem muita convicção. O que é inconsolável de ofício? A morte é esconsolável, consolatrix, consoadíssima. A vida também. Tudo bem. Mas o amor, caro, cara, colega, este não consola nunca de nuncarás. Vamos entender o que ele traz aqui. De novo, ele está falando desse amor, né? O que a gente ama? Né? E aí, que é a questão mais filosófica do que essa, né? E pensar filosoficamente isso aí. Por que a gente ama se a gente sabe que a gente sofre? E aí, ele está falando é disso, né? Por que amor? Justifica. Né? Não tem jeito. Vai amar. Igual um outro poema que está numa folhinha, que eu vou deixar também lá para vocês no Drive. Ó, deixa eu botar aqui, ó. Em que ele fala do amar. Né? Eu coloquei mais alguns poemas aqui para vocês, né? Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar, esquecer, amar, malamar, amar, desamar e amar. Então, o que o homem faz? O homem ama sempre, tá? Não tem jeito de fugir disso. Peraí, deixa eu botar a folhinha aqui, que eu esqueci. Aqui, ó. Essa folhinha vai estar lá no Drive para vocês também, ou algumas outras ciências, ó, algumas outras poesias. Então, ele fala aqui, ó, né? Olha lá. Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar. Amar e esquecer, amar e malamar, amar, desamar, amar. Então, amar, 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 amar. O homem ama, não tem como fugir disso, né? E aí ele vem e fala, porque amou. Olha o poema aqui, né? Porque amou se sabia, né? Proibido passear sentimentos, ternos ou desesperados, nesse museu do pardo indiferente. Me diga, mas por que amar, sofrer? Talvez como se morre de varíola voluntária, vágula, evidente. Né? Então ele vai brincando também com os sons, né? Vá, vá, do V. Coloca aqui uma única palavra, proibido passear sentimentos. Ele não separa, fica tudo junto, como se fosse uma palavra só. Né? A gente sabe que amar é sinônimo de sofrimento. Né? Por que a gente ama? Por que a gente se queima por dentro, por fora? É isso que ele está falando, né? E aí ele brinca aqui de novo, criando uma palavra, espotejação, que vem do verbo espotejar, né? Isso existe. Espotejação não. Espotejar significa partir, né? É como se fosse assim a aguda
repartição da carne, né? Amar é isso. Aí ele brinca aqui também com cavalheiro e cavalheira. Cavaleira não existe, existe dama, né? Mal-estar, ele coloca tudo junto, esse mal-estar. Cantarino, né? Esconsolável. Então ele fala, né, que a morte ela é esconsolável, consolatrix, consoadíssima. É como se ele estivesse dizendo que é possível consolar a morte, porque a gente sabe que vai um dia findar, que todo mundo morre, né? Mas, ó, o amor, esse não consola nunca. Uma vez amado, a gente vai sofrer disso, né? Nunca de nuncarás. Aí ele brinca com essa ideia de um futuro, né? Não tem jeito. Nunca vai curar. Dor de amor é como se fosse eterna. Ok, aqui. Vamos voltar lá para o nosso slide. Deixa eu mostrar agora, né, o quarto momento de Drummond. Beleza, Priscila. Deixa eu botar aqui. Então, vamos lá. Aí, esse terceiro momento, né, como eu mostrei, é esse momento em que Drummond vai tentar trabalhar essa ideia de vida, de morte, passagem do tempo, tá? Então, quando essa poesia do Drummond tem essa pegada mais filosófica, lembrar disso, tá? É um momento que ele vai tentar pensar e refletir sobre essas questões filosóficas que vão sendo tratadas há muito tempo, desde que o mundo é mundo, né? Desde quando a filosofia existiu. Depois, na década de 70 para frente, Drummond entra nessa fase final, que é o tempo das memórias. A fase final da poesia drummondiana contemplou aspectos memorialistas, aprofundando temas que permearam toda a obra do poeta, tá? É como se ele fizesse aí um flashback, ele vai pegar esses temas e vai voltar com eles para cá. Então, ó, a infância, a cidade natal, a família, o humor, autor, não, isso aqui tem alguma coisa errada aqui, peraí. A autoironia, tá? Agora entendi. A autoironia e outros temas ligados a diferentes fases voltaram a ser assuntos na obra, né? Guarda uma coisa: o humor vai estar sempre na obra de Drummond, a ironia, o deboche, isso é constante na sua produção. Ele sempre foi assim, né? Como a gente viu no videozinho, Drummond sempre foi irônico, tá? E ele vai manter isso na sua poesia. Então, vários livros vão trazer essas questões nesse tempo da memória. Então, ó, Boitempo, A Falta que Ama, Menino Antigo, aí tem o Boitempo 2, Esquecer para Lembrar, Boitempo 3, As Impurezas do Branco, Amor, Amores, Discurso de Primavera, Paixão Medida, Corpo, Amor, Sinal Estranho, entre outras obras, né? Então, ele vai escrever muita coisa, né? Como a gente viu, tem mais de 50 obras de Drummond que ele publicou. E da década de 70 até 80, até 87, com a sua morte, ele vai tentar produzir essa poesia de memória. Olha só como é que a gente já consegue perceber que ele está tratando a memória agora. Ó. Antologia. Antologia é um conjunto de textos. Tá? Pode ser de poesia, de crônica, de contos. Tá? E aí, na verdade, ele está fazendo uma antologia de memória. Guardo na boca os sabores da gabiroba e do jambo, cor e fragrância do mato, colhidos no pé, distintos, araticum, araçá, ananás, bacupari, jatobá, todos reunidos. Congresso verde no mato, e cada qual separado, cada fruta, cada gosto, no sentimento composto das frutas todas do mato, que levo na minha boca, tal qual me levasse o mato. Tá vendo? Ele está falando dessas experiências
né, de sabores, de sensações que ele tinha na infância, tá vendo? Ele guarda os sabores, sabores das frutas, ele lembra das árvores nas quais ele subia, ele brincava, tá? Congresso verde no mato. Então é como se ele estivesse falando dessa lembrança, né? De lembrar a sua infância lá na fazenda, quando ele brincava lá no meio do mato. Depois a gente tem essa aqui. Eu achei muito interessante esse poema chamado Bota, né? Bota de calçado mesmo, né? A bota. E pensando na bota, ele pensa no pai. Então ele lembra esse pai a partir da bota, a bota que o pai calçava, né? Então olha só, a bota enorme, rendilhada de lama, esterco e carrapicho. Regressa do dia penoso no curral, no pasto, no capoeirão, a bota giganta. Seu portador, cansado, mas olímpico. Privilégio de filho é ser chamado a fazer força para descalçá-la. E a força é tanta que caio de costas com as botas nas mãos. E rio de me ver enlameado. Olha a cena que ele traz, né? Que ele recorda aí, né? Ele pensa na bota do pai, o pai voltando do trabalho na fazenda, né? Que chega lá, cheia de lama, de esterco, né? De um dia muito penoso no curral, no pasto, no capoeirão. Aí a bota se agiganta, né? Porque junto com a bota vem o pai, né? Que vem ser o portador, que chega cansado, né? E aí ele se sente tão orgulhoso quando o pai chama, né? Fala, meu filho, vem cá tirar a bota do seu pai. E aí ele se vê útil, ele se vê lembrado pelo pai, seja para tirar da bota, né? Mas ele vai descalçar o pai, né? E aí ele lembra dessa cena. Tranquila aqui em relação a essas poesias de memória? Tem uma outra na folhinha. Deixa eu colocar aqui. Que é bem bacana. Essa aqui, ó. Punição. 74. Fique de coluna. Lá vou eu, de castigo, contemplar por meia hora o ermo da parede. Meia hora de pé ante o reboco, na insensibilidade das colunas de ferro, inaciano me resgata. Eis que eu mesmo converto-me em coluna, e já não é castigo, é fuga e sonho. Não me atinge a sentença punitiva. Se pensam condenar-me, estão ilusos. A liberdade invade minha estátua, e no recreio ganho o azul distância. Olha aqui que ele está trazendo aqui uma lembrança da infância, da escola, né? Punição, o nome do poema, né? E será que é uma punição para ele, né? Ficar de castigo? Não era. Ele começa aqui, né? 74, fique de coluna, né? Ficar em pé, parada ali em frente à parede, como muitos professores faziam nessa época, né? Era comum esses tipos de castigo. E ele ia lá contemplar a parede. Então ele coloca aqui também a situação da escola, né? Como é que era a escola nesse período, né? Como negava a subjetividade do aluno, porque ele não chama pelo nome, chama pelo número, né? E aí ele ficava lá, ó, meia hora de pé, atento ante o reboco. Será que ele se sentia punido? Não, porque naquele momento ele podia ficar pensando, olha lá, ele mesmo se convertia em coluna de verdade, porque era um momento de fuga, de sonho. Então ele ia pensar, ele ia inventar aquele mundo imaginário, criar histórias para ele. Aí quando o pessoal achava que ele estava de castigo, na verdade ele estava ali, ó, criando, pensando, viajando, né? E aí então ele
tinha, né? Olha lá, e no recreio ganho o azul distância, né? Então, ele estava ali curtindo aquele momento, não era uma punição para ele, né? Ele pensava naquilo ali e a partir dali ele criava. Ok? Alguma pergunta? É necessário assistir as outras videoaulas que fala, tá? Do Drummond. E aí eu vou explicar esse primeiro momento, esse segundo momento, com mais poesias, tá? Drummond é um poeta bem requisitado para o PISM 2, tá? Costuma aparecer bastante nas provas. Então, ficamos por aqui na aula de hoje. Bom, parar aqui a gravação.